estatística, regressão linear. E aí, na semana passada, a gente juntou duas aulas, a parte de banco de dados, de HTML, até porque vocês já têm fluência nessa parte de HTML, então, para fazer o scrap, né, a raspagem em Python, dado que vocês já conhecem HTML, facilita muito. Então, a gente acabou acelerando, juntando aí, e sobrou um dia a mais, né? Então, esse dia, um dia a mais aí, resolvi encaixar a orientação a objetos. Orientação a objetos, você já tinha comentado do interesse em Java e tal, acho que é um pontapé inicial. Eu vou até fazer um pouquinho de Java hoje, e Renesys parece que está fera em C Sharp. Aí eu falei, tá bom, então vamos já orientação a objetos em Python. Então, deixa eu puxar minha tela. Pronto. Então, a questão da orientação a objeto, ele muda, e a palavra que se usa é justamente essa, é o paradigma, né? Então, a gente está acostumado a programar de maneira imperativa, né? De maneira funcional. Então, ou seja, imperativo que será comando sequenciais para a máquina, né? Você fala, faça uma operação aritmética, if tal coisa, for, tudo sequencialmente, né? Seguindo imperativo. Isso é um formato muito bom para a máquina, né? A máquina, ela está programada para executar passo a passo, sequencial, de maneira muito rápida, de maneira repetitiva, né? Mas a gente, como humano, não obrigatoriamente a gente raciocina, né, nessa sequenciamento de passos. A gente parte num problema do mundo real, e desse problema do mundo real, para a gente mapear na sequência de instruções, não é um caminho trivial, né? E aí a orientação a objetos veio para tentar simplificar esse processo, a gente tentar associar elementos do mundo real a os elementos de software que a gente está construindo. Então, toda a programação orientada a objeto, ela é centrada nos objetos, né? Nas entidades do sistema, e não nas funções. E não nas funções. Além disso, ou seja, além para o raciocínio humano ser mais natural, né? Ou seja, eu olho para o mundo real, vou fazer um sistema de uma faculdade. Eu começo a pensar nas entidades, eu penso no aluno, professor, na disciplina, né, como essas coisas se relacionam, para depois pensar nas funções de verificar se aprovou ou não, realizar a prova, esse tipo de coisa. E a outra coisa boa disso, além de ser mais natural para o raciocínio humano, é mais estável, né? Porque as regras de negócios, comportamentos, tendem a mudar mais do que as entidades. Então, no sistema de uma faculdade, por exemplo, você tem lá aluno, professor, disciplina. Agora, a regra, a nota para aprovação hoje é 7, amanhã é 8. A disponibilidade de faltas, né, de frequência é 70%, passa para 75%. As regras, que são os comportamentos, vão estar nas funções, no passo a passo, ela tende a mudar mais. Então, quando você centra seu programa nas entidades, ele fica mais estável, né? É outro ponto importante de orientação a objeto. Então, o objeto é cada elemento que você, né, vai representar no software. A partir do mundo real, você tem lá, fazendo de novo o sistema da faculdade, você tem aqui a Renesys, a Paula, o Luiz, o Davidson, né, Yasmin. Cada pessoinha do mundo real que é representada, você vai representar ali em software, esse é um objeto. E aí cada objeto vai ter uma identidade, ou seja, eu sei exatamente quem é quem, e naquele elemento do objeto existe a ideia de estado, ou seja, informações sobre aquela, no exemplo aqui, aluno, né? Então, tem o nome, data de nascimento, idade, tudo que for referente àquele objeto, e comportamento. Comportamento é todas aquelas operações que aquela entidade faz, né? No caso, o aluno, por exemplo, vai ter realizar prova, ou algo assim. O Estado estava comentando, né? Então, o Estado são as informações que pertencem àquele elemento, né? Para aquele objeto. Enquanto comportamento é aquilo que ele realiza, que ele opera, né? Aqui, no exemplo aqui do slide, estou pegando pelo professor, né? Então, o professor, como Estado, tem o nome, a matrícula dele, a data de nascimento, a disciplina que ele leciona. Como comportamento, tem as operações que ele faz: preparar prova, lançar nota, corrigir prova, orientar aluno. Tudo que é operação, que é ação que ele faz, é um comportamento.
E identidade, cada professor é único, né? Por mais até que pareçam quase que homônimos, né, do mesmo nome, tem uma Joana Clark e o Joãozinho, José Clark, que são pessoas diferentes, apesar do atributo nome, né, serem iguais, né? O atributo disciplina que ele ensina a ambos serem biologia. Agora, quando você vai programar um sistema, você não vai programar objeto por objeto, né? Numa turma de 1.000 alunos, 100 alunos, numa faculdade de 1.000 alunos, você não vai escrever o objeto de aluno por aluno. Você vai programar a categoria geral de todos esses alunos. Você vai programar a classe, né? Que é a categoria geral, é, e essa, por sua vez, né, o objeto a gente fala que ela é uma instância de uma classe, ou seja, um caso particular da classe aluno vai ter lá a Renesis, a Paula, a Yasmin, e assim vai. Então a classe ela tem atributos, né, que são elementos que guardam justamente o estado, né, meio que como fossem variáveis que guardam o estado do objeto, os valores, né? Então, os atributos é o quê? Nesse exemplo do estudante, nome, endereço, identidade, nascimento. O estado do objeto Yasmin, por exemplo, nome Yasmin, endereço rua tal, identidade número tal, data de nascimento número tal. E os comportamentos são descritos através de operações, né? As operações são muito parecidas com as funções que a gente tem visto até então aqui no curso. Tá? Então vamos ver isso de alguma maneira na prática. Vamos para a nossa vida de notebook, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma operação de imprimir nome e sobrenome, né? Em Python, eu tenho lá, né, um def, imprimir nome e sobrenome, que ele recebe o nome, recebe o sobrenome, e ele faz um print do nome concatenado com o sobrenome, né? Tá lá, criado minha função, dei play, não faz nada, vou usar ela, né? Então, eu tenho lá nome Luiz, sobrenome Barbosa. Eu tá propositalmente com muito zoom. Não sei se está atrapalhando. A ideia é que facilitasse. Se for, eu diminuo aqui, ó. Tá com... Vou voltar Sim, como. só que eu não tô. Eu só estou conseguindo olhar a sua parte de cima, da URL. Não estou conseguindo olhar nada mais. Que estranho, nesses. Eu acho que é a sua. Para o resto do pessoal, ó, a Paula já pediu para não diminuir. No tamanho que eu estava aqui, para a Paula, por exemplo, estava bom. Que é tipo aqui para mim. Tudo bem também. Para minha transmissão, por exemplo, essa parte que está escrito código corresponde a, sei lá, um quarto da minha tela, né? Minha tela, alguma coisa assim. Vê se não é um zoom teu, Renessis. Não sei se você está pelo celular também. Se for o caso, quiser tentar reconectar. Então, criei essa função que recebe nome e sobrenome, né? Criei duas variáveis, uma chamada nome e outra sobrenome, e vou fazer a chamada dessa minha função, né? Passando essas variáveis, nome e sobrenome. Né? Como a gente esperava, ele rodou normal. Qual é o meu ponto para isso aqui? Você vê como são dois elementos totalmente apartados, separados, né? Uma coisa é a função, o comportamento que está lá isoladazinha, e o estado, os atributos, as informações, a estrutura de dados está aqui totalmente separado. E aí eu chamo, passando a estrutura, né, as informações, e ocorre o processamento. Mas o programa ele está centrado na função, né? E a estrutura de dados, as informações, está totalmente separada da operação. Vamos pegar esse mesmo código, vamos tentar fazer ele em Java, né? E aí sem nem muito usar orientação a objeto. Eu vou pegar aqui um ambiente de desenvolvimento em Java qualquer, online aqui, um negócio meia boca. Aí não se assuste com o código Java, tá? Código Java, por isso que Java assusta, né? Primeiro código já é um negócio cheio de class, static, void, né?
O Hello, ó, o Hello World que, né, para quem lembra ainda de Python, era um print, né? Olá mundo, é uma linha de código só, você dá play, tá tudo certo. Para dar Hello World em Java, essa parafernália toda aqui, ó. Por isso que Java assusta às vezes. Mas vamos tentar simular esse mesmo programa que a gente fez aqui em Java, tá? Vou deixar a função aqui e toda essa parte que é da execução do passo a passo aqui precisaria estar dentro desse main aqui, ó. Eu joguei aqui para dentro desse main. E por exemplo, o print do Java é tudo isso aqui, ó. Vou até roubar dele aqui, jogar fora esse Hello World dele e trocar por isso aqui para mim. Ele não tem def, e aí tudo eu tenho que dizer tipo, né? No caso, imprimir aqui o tipo da função, ela não devolve nada, ela é void. Meu nome e sobrenome é string. Tudo tem que ter tipo aqui em Java e tem que ter ponto e vírgula, isso é que é chato. Eu não vou explicar muito essa questão do estático, mas ó, inicialmente a função precisa ser estática, no nosso caso aqui. Vai precisar ser estático no nosso caso aqui. Aqui ponto e vírgula. E não tem esse negócio de dois pontos, né? Tudo é abre chave, fecha chave. Aqui parecido, tem que botar o tipo, tem que botar o ponto e vírgula, tipo, ponto e vírgula. Se eu não esqueci nada, deve estar certo esse código. Pronto, tá lá, executou a mesma coisa. Para quem tem curiosidade, eu vou deixar aqui como referência esse código no chat. Esse é um código que está em Java, por mais que Java seja orientado a objetos, isso aqui não está exatamente orientado a objetos. Qual seria a ideia de orientação a objetos? A gente ter as duas informações no elemento único. A gente criar a entidade, criar a classe. Né? Aqui tem uma classe aleatória, Hello World, mas eu quero criar a ideia de uma pessoa. Né? Quero criar a classe pessoa. Essa classe pessoa já tem um comportamento aqui ó, do imprimir nome e sobrenome. Aí eu quero dizer que, além disso, ela tem os atributos, ela tem informações, né? Vou tentar até reaproveitar isso aqui, né? Então, o nome e sobrenome, na hora que eu coloco aqui assim, ó, ele agora é um elemento integrante da própria classe, né? Ou seja, eu estou dizendo, é uma classe pessoa que ela tem duas informações, nome e sobrenome. Vou até tirar esses valores aqui, Luiz e Barbosa, que isso a gente vai associar na hora que a gente for criar a classe, ou o objeto da classe. Então, ó, nossa classe pessoa tem um nome e sobrenome e um comportamento, uma operação de imprimir, né? Que agora não precisa receber mais nada, ó. Posso dizer, ó, não recebe nada, e ele vai usar esses atributos aqui para poder fazer essa impressão. Luiz, Oi. desculpa atrapalhar, a Gênesis, ela tá, realmente a tela dela tá aparecendo de um jeito diferente. Eu te mandei a imagem, vê se isso já aconteceu alguma vez. Eu não sei se você conseguiria. Mandasse por e-mail, coisa assim. Mandei no WhatsApp. Ah, Renesis, não quer tentar reconectar ou algo assim, não? Eu não sei Ela se vai fazer isso. Ela tá aí? Acho que ela reconectou Tô- agora. melhorou, Renesis, é a mesma coisa. Não, ainda tá a mesma coisa. Mas não sei porque ele tá saindo só para mim assim. Aí eu saio da conversa, entro de novo e ele conserta. Mas depois de um tempo ele fica de novo com muito som. Não, não sei por quê. É, deixa eu tentar o contrário, então. Eu saí. Deixa eu tentar eu desconectar. Gente, no final da aula tem que tirar uma foto ainda, gente. Me lembrem, não deixem esquecer.
Agora tá parecendo normal para mim. Boa. Tá certinho, Gênesis? Sim, sim, agora tá parecendo bem. Ai, maravilha. Obrigada, Luiz. Você tá no mudo. Obrigada. Eu nunca tinha visto na minha vida. Estranhaço. Então, ou seja, a classe pessoa, ela tem atributos nome e sobrenome e a operação imprimir, né, o comportamento que ela não precisa receber mais nada, né? Ou seja, as informações de nome e sobrenome já fazem parte da classe pessoa, tá? Então tá aqui. O que é que a gente vai fazer então? Ó, aqui no uma outra coisa interessante que existe um método, uma operação, isso que a gente chama de método nessas operações que compõem a classe. Existe um método especial que a gente chama de construtor, que é usado justamente para inicializar esses valores dos atributos, que ele deve ser do mesmo nome da classe. Em Java, em Python, a gente vai ver já já como é que é. Tá? Então, eu vou criar uma operação chamada pessoa, que recebe um nome, um N, né, de nome e um sobrenome, e ela serve basicamente para inicializar os valores, né? Então, o atributo nome vai receber esse N, e o atributo sobrenome vai receber esse outro parâmetrozinho. Que aí a gente consegue agora criar objetos. Consigo criar um objeto Luiz do tipo pessoa, e a palavra-chave para fazer essas novas objetos é a palavra new, é criar um objeto da classe. Então, eu crio uma nova pessoa que é justamente Luiz, passando o nome e o sobrenome como parâmetro. E aí, esse objeto Luiz, ele tem comportamento, né? Eu consigo então fazer Luiz, ponto, uma operação que eu quero chamar, no caso a operação método que eu quero chamar é a imprimir nome e sobrenome, que não está recebendo nada de parâmetro. Tá? Então, o modelo vai ser sempre esse, né? Na hora de criar uma classe. Você cria a classe, determina os atributos, determina o construtor e as operações que ela tiver, né? A operação ou métodos é a mesma forma do que a gente aprendeu até então em Python, né? Deixa eu ver se está certo esse código. Falta, ó, sempre esqueço ponto e vírgula, né? Esse é o mal de quem veio de Python. Isso aqui não precisa ser mais estático. Tirar o estático dele. Pronto. Segue mandar outra versão do código. Pronto. Beleza, deu para dar uma viajada um pouco em Java, né? Vamos ver isso aqui voltar aqui para nossa vida de Python. Vai ser muito parecido, né? Então, em Python, né, não preciso ter esses publics aqui, tirar esse public, mas é a mesma ideia, classe pessoa. Aí não tem chaves, né? É o dois pontos, não tem se fechar a chave. Os atributos, é, eles, você não precisa explicitamente escrever aqui. Na hora que você faz aqui, ó, self.nome e self.sobrenome, self quer dizer ela mesma, né? A própria classe, o próprio objeto daquela classe. Né? Na hora que você já utiliza dentro do construtor aqui, ele subentende que existe o atributo. Então, isso aqui não precisa ser explicitamente declarado. Na hora que você usa aqui no construtor, ele subentende que isso existe. Aí Python, obviamente, não tem tipo, né? Ou é implícito tipo. Tudo que é chave vira, né, os dois pontos aqui. Esse print é muito mais fácil em Python, não é só print assim. Não tem ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula. E não tem essas estáticas, essa confusão toda. Isso aqui na verdade nem precisa, né? Não precisa desse negócio do main aqui. Eu posso pegar essa lógica aqui e jogar solta em outro bloco, que tá tudo bem.
E não tem, de novo, a ideia de tipo, né? Eu tirei aqui mais um tipo. Olha como fica muito mais limpo o código em Python. E o construtor aqui, ó, o construtor, ele não é o mesmo nome da classe. O construtor, a padronização de construtor, faltou o def, né? Def aqui. O construtor para Python é uma operação chamada init, né? De inicializar os atributos. Pronto, olha como ficou muito mais limpo o nosso código. Não tem esse void, né? Tira esse void da história. Pronto. E não tem new. Não tem new também, é só o igual, ele já está criando o objeto da classe. Pronto. Até aqui parece simples, né? Entregou todo o código do Java. Então, até aqui Python parece muito melhor do que Java, né? Porque todo aquele código complexo de Java a gente trouxe para cá com a mesma ideia, né? Declarou atributos aqui, ó, nome, sobrenome, já está implícito na hora que a gente cria o construtor, e tem a operação, tem o método de imprimir nome completo, né? Aí onde é que começa uma problemática para Python. Python tem uma crise de identidade muito grande. Ele não sabe quem é ele mesmo. A gente toda hora tem que dizer para ele quem é ele mesmo. Aí todo método, toda operação do Python no orientado a objeto tem que ter passar como parâmetro self aqui, ó. Self quer dizer ele mesmo, né? Ele tem uma crise de identidade. Então toda hora você está dizendo quem é ele mesmo para poder se achar. Isso para mim, em particular, é muito estranho em Python. Em Java não tem isso. Java, em vez de self, uma hora que você precisar, feito a gente tá aqui, ó, do jeito que tá aqui, eu poderia fazer aqui, ó, this. O this é equivalente ao self, lá no Python. O this, naturalmente, o Java já sabe quem é this, quem é ele mesmo, né? O Python, sei lá por que quem inventou o Python, ele não sabe. Todo método tem que passar como parâmetro self para saber quem é ele mesmo, para ele conseguir se virar. Isso eu acho super, super estranho no Python. Mas tá lá, ó. Então, depois dessa volta ao mundo, vou tirar aqui só para ficar padronizado, tirar os pontos e vírgulas. Mas, de toda maneira, olha que código limpo. Tirando essa crise de identidade de ter que passar o self, olha que código limpo em Python, né? E percebam, e não é trivial, tá, pessoal? Para quem estiver vendo a orientação a objeto pela primeira vez, não é trivial. O termo é exatamente o termo que eu usei no começo, é mudança de paradigma. Né? A forma de você raciocinar e pensar na solução de um problema de programação muda completamente. Você tem que parar de pensar no passo a passo da execução e pensar nas entidades, modelar entidades. Eu quero modelar a entidade pessoa, ótimo. Essa entidade pessoa tem que atributos, que informações? Tem nome e sobrenome. Beleza, vou criar um construtor que estruture isso. Que operações ela vai ter? Tem uma operação que é imprimir nome completo, imprimir nome e sobrenome. Vou lá e crio essa operação. Depois começa a criar instância, criar objetos dessa classe e operar em cima deles. Muda drasticamente a forma como se constrói sistemas aplicativos, tá? Muita viagem, eu tô dando para ter uma ideia aí. Ou estão com saudade já de regressão linear? Renesys, cadê? Igualzinho a C Sharp? Java C Sharp é igualzinho, né? De C Sharp aqui para Python. Agora que você está conseguindo ver a tela no tamanho normal. Sim, eu tô conseguindo ver a tela normal. Eu tive que trocar de navegador, porque acho que era alguma coisa errada. Pronto. Tá joia? Deixa eu ver se no meu, cadê? Até tô meio sem. Vamos fazer um primeiro. Não, deixa eu passar um pouco disso já. E aí, existem 4 pilares para a orientação a objetos, tá? Primeiro é a ideia de abstração, né? É justamente essa capacidade de representar uma entidade do mundo real. Eu quero representar um correntista de um banco, né? Alguém que tem a conta corrente no banco, né? Então, você vai
Tá bom, esse cara, que informações eu quero representar no meu sistema? Eu preciso representar qual o time que ele torce, qual a cor do cabelo, qual é a altura? Provavelmente não. Eu preciso saber data de nascimento, qual o saldo em conta, sei lá, qual o grau de escolaridade, né? Então você cria um modelo do que você quer representar daquela entidade ali do mundo real e depois faz a formalização, converte isso em código. Se o código da entidade pessoa, por exemplo, você quer representar, a gente está falando de Python, você vai escrever um código assim. Se a gente está falando de um código, na mesma ideia, para representar a mesma entidade em Java, muda a forma de escrever. Você escreve assado, né? Mas é o mesmo raciocínio. Então, a orientação a objetos, você precisa ter essa capacidade de abstrair, de você representar entidades do mundo real, abstraindo, ignorando aquilo que não faz sentido para aquele contexto e descrevendo aquilo que é importante para aquele sistema em particular. O segundo ponto é a ideia de encapsulamento, que a gente vai já entrar nisso também. A ideia é que todas as operações sejam muito fechadas, né? Então, por exemplo, aqui a gente está guardando nome e sobrenome como, até pegar um Java aqui para o nome e sobrenome como atributos separados. E se eu quisesse guardar isso aqui como fosse um vetor, né? Um vetor nome completo, né? Tanto faz. Se internamente eu guardo duas variáveis, guardo um vetor, uso um dicionário, uso uma lista, tanto faz. As pessoas que vão se comunicar com a classe, com objetos da classe pessoa, elas vão fazer isso através de operação, como essa operação imprimir, como a operação, sei lá, mudar de nome. Então a ideia é que se encapsule, se esconda essa estrutura de dados. E toda a interação é feita pelos comportamentos, né? E aí por isso que o programa fica estável. Na hora que você muda uma estrutura dessa, não impacta ninguém, né? As pessoas né, né, as pessoas não, né? Os elementos, os objetos se trocam mensagem, interagem entre si através de métodos, através de operações. Outra ideia importante é modularidade. Então, a gente começa o sistema pequenininho. Ah, tem um objeto pessoa, uma classe estudante, uma classe professor. O sistema está lá funcionando basicão. Ah, precisar fazer pós-graduação, precisa ter curso de MBA, curso de extensão, exame de seleção. O que precisa ter a mais são pecinhas a mais, classes a mais, que vai encaixando como fosse um Lego para estender o sistema. E o último pilar, a última propriedade, é a ideia de hierarquia, tá? Onde você consegue criar objetos ou classes de objetos mais genéricas ou mais específicas, onde entra o mecanismo de herança. Tem muita gente que usa a ideia de herança errada, né? Ele tenta só herdar as propriedades, os atributos da classe pai, mas não se preocupa nessa ideia de existir uma generalização para especialização. Então, criar a classe pessoa, eu poderia ter a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Mas, da mesma forma que eu tenho informação aqui de nome e sobrenome e quero herdar isso para, sei lá, uma classe sei lá, escola, né? A escola tem nome e sobrenome também, mas uma escola, ela não é um tipo mais específico de uma pessoa, né? Não dá para dizer que uma escola é uma pessoa, né? Então, se tiver uma pessoa, de pessoa física e pessoa jurídica, conta bancária, de conta corrente e conta poupança, tá? E a gente vai ver também um nome super estranho aqui, que é o tal de polimorfismo. É como esse comportamento que a gente falou que está nos métodos, nas operações, eles podem mudar dinamicamente a depender do contexto, tá? Vamos fazer um exercíciozinho. Acho que eu falei muito, devia ter cortado já para esse exercício. Vamos tentar criar essa primeira entidade de calculadora aí. Professor, Pode falar. poderia me explicar que o polimorfismo? Não estou entendendo o que é o polimorfismo. O de polimorfismo eu vou falar mais, tá? Aqui por enquanto eu estou dando só essa visão geral desses quatro princípios, tá? Principalmente abstração e hierarquia, e como parte de hierarquia, a gente vai falar de herança e polimorfismo, eu vou explicar melhor mais para frente. Pode ser? Pode ser. Fechado. Vamos fazer esse exercício aí, pessoal? Daí uns minutinhos para vocês montarem, pensarem nessa entidade, pensar se essa entidade tem algum atributo ou não e que operações ela tem para construir essas operações. Vê se vocês conseguem fazer esse exercício aí.
Tranquilo, Vlad. Pelo celular vai ser mais difícil, Vlad. Precisaria estar no Colab ou VS Code. Mas aí fica para você fazer depois aí. Vamos lá? É, me digam aí. Então a gente vai criar a classe calculadora, né? A gente quer refletir uma calculadora do mundo real, vamos criar a classe calculadora. E aí, a classe calculadora tem algum atributo? Tem alguma informação que fica armazenada dentro da calculadora?
Ou ela simplesmente executa as operações sem armazenar nada temporariamente? O que é que vocês me dizem? Algumas pessoas fizeram aqui já umas soluções interessantes. Mas e aí, vocês entendem que a classe calculadora tem algum atributo, tem alguma informação que ela armazene, que a pessoa tinha, né? A pessoa tinha um nome e sobrenome, é uma coisa que é intrínseca dela, né? Aqui a calculadora não, né? Ela só tem operações, só tem métodos, né? Ela não tem nenhum atributo. Quais são os métodos da classe calculadora, né? É o somar, preciso dizer que vai somar o quê? X com Y. É o subtrair, que é subtrair um X de um Y. É o multiplicar, e é o dividir, né? Certo? Então, nossa calculadora aqui, ela não tem nenhum atributo, não tem um estado, né? E ela tem 4 operações. Falta agora a gente criar as operações, o corpo da operação, que é bem fácil, né? Vai ser basicamente aqui, ó, um return do x mais y nesse caso. Esse daqui vai ser um return do x menos y. Esse daqui vai ser o return do x vezes y. E desse aqui vai ser o return do x dividido por y. Está pronta a nossa calculadora, CD Play, não faz nada, a gente precisa criar um objeto da classe. Eu preciso criar uma calc, sei lá, que é se fosse em Java seria o new, né? New calculadora. E aí, com base do meu objeto calc, eu consigo chamar a operação. Consigo chamar o somar de 1 com 2, né? E quero dar print nisso aqui. Pô, né? Quero dar print nisso aqui. Ah, de novo, ó, esqueci da história do self. Eu sempre esqueço esse self. Todo método tem que ter o diabo do self em Python. Toda hora eu esqueço isso. Muito estranho. Tá lá, ele somou 1 com 3, deu 4. Posso fazer isso para todas as operações, né? Para somar, para subtrair, para multiplicar. Mas isso aqui só de div. Preguiça. Certo? Deu para ter uma ideia, pessoal? Joia. Joia. Vamos ver um outro exemplo. E aí eu entro no conceito de encapsulamento que a gente passou rápido ali, né? Falando aí de encapsulamento. Vamos ver esse outro exemplo. E a gente vai criar uma classe guy, ou cara em português, né? Que ele vai ter a capacidade de emprestar e tomar emprestado. Essa forma de desenhar é uma notação chamada UML, que é Unified Model Language, UML. Ó. Então, ó, o que é que está descrito aqui? Ó? Eu tenho uma classe chamada cara, que tem 2 atributos, ó, um nome e uma grana, né, um cash. Então, são atributos, são elementos que ele possui, que ele tem. E ela executa 2 operações, de dar dinheiro e receber dinheiro, né, emprestar e tomar emprestado. Tá? É uma forma de desenhar, de modelar código. Tá? Vamos fazer esse exercício aqui também. E atributos e métodos, isso, esses são os atributos e aqui são os métodos, né? As operações são os métodos, atributos são as propriedades. Seguindo até por essa figurinha aqui que está modelada, como é que ficaria aqui um primeiro rascunho do nosso código? A gente teria a classe guy, o cara, como você quiser, que tem 2 atributos, né? É o atributo nome e o atributo cache. Aqui em
Python, a forma de você escrever é através do construtor, né? Então você faz o construtor nome e cache. Então vai ter um self. Toda vez de novo eu esqueço o diabo do self. Um self nome, que recebe N, e o self cache, que recebe o C. Então, na hora que eu faço isso, eu estou criando um construtor e dizendo, ó, essa minha classe tem dois atributos, nome e cache. E aí ela tem também aí duas operações, né? Tem a operação de é, é, give money, que aí tem um valor a ser dado, né? Um valor qualquer. E tem outra operação que é receive money, que também tem um valor qualquer. E como sempre, eu esqueço do diabo do self. Sempre tem que ter o self. Certo? Beleza, então já temos uma ideia, falta agora construir, né? Olhando de novo aquele raciocínio, né? Temos uma classe cara, né? Guy, que tem dois atributos, o nome e o cash, bota name, né? Tá tudo em inglês aqui mesmo. Name e grana, né? E cash. E ele tem duas operações, de dar dinheiro e receber dinheiro. Falta o quê? Falta construir efetivamente o corpo dessa operação, né? Vamos começar por receber dinheiro. Receber dinheiro é melhor do que doar dinheiro, né? Para receber dinheiro, será que precisa checar alguma coisa, verificar alguma coisa? Pior de não, né? Você simplesmente, o valor que a pessoa lhe der aqui, você guarda lá no seu cash aqui, né? Você falou, o seu novo cash, se é uma pessoa que está recebendo dinheiro, você falou, o meu novo cash é meu cash antigo, mais o valor que me deram. Agora, para você doar dinheiro, né, você precisa checar, né? Não adianta querer doar mais do que você tem de grana na sua carteira, né? Então tem que checar se o valor que está sendo doado é menor que igual ao cash, né? Se isso for verdade, aí sim pode doar, né? O doar seria abater, tirar esse valor, né? Caso contrário, podia fazer essa função é devolver um verdadeiro ou falso, né, para sinalizar se pode devolver, né, se teve dinheiro suficiente para emprestar ou não, como uma sinalização de erro, né? Poderia fazer isso aqui, ó, return false. E no caso aqui, quando der certo, né, poderia ter um return true. Então, ó, vamos criar aqui dois caras, né? Então vamos criar aqui o Luiz, é um novo cara, e ele tem R$ 1.000. E o Danilson é um outro cara com R$ 200. E aí o Danilson quer pedir R$ 100 emprestado, empréstimo, quer pedir R$ 100 emprestado para o Luiz. Então ele vai fazer um Luiz.give money, vai pedir, né? Give money. Em vez de vai empréstimo, pronto. E como isso aqui vai devolver um verdadeiro ou falso, eu vou guardar na variável chamada OK. Aí vou perguntar, se foi OK, então o Danilson recebe, né? Receive money. Receive
certo? E agora vamos imprimir quanto ficou na conta de cada um, né? Vamos imprimir aqui, ó, Luiz.cash. Vamos imprimir o Danilson.cash. Pronto, tá lá, ó. Então, o Luiz tinha 1.000, ficou com 900, e o Danilson, que tinha 200, ficou com 300. Alguém consegue ver algum problema nesse código aqui? Alguém consegue ver alguma coisa estranha nesse código aqui? Pessoal que já tem uma noção de orientação a objetos, tem uma noção do que está errado aqui? Ou errado não, né? O que é que está estranho? O que é que me impede de chegar aqui, por exemplo, ó, dizer, ó, o Luiz ficou rico, ou o Danilson, né, que está pedindo dinheiro emprestado, ó, o Danilson ficou rico. O Danilson agora, ele ganhou na loteria, ganhou R$ 1 milhão, ou 999 milhões de reais. Tá lá, ó. O Danilson lá tá cheio da grana. Porque, e eu que estou operando aqui, ó, acessei. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que não estamos revisando se tem dinheiro suficiente para tirar da conta de Luiz, é o primeiro? Não, isso aqui a gente tá, ó. A gente checa ó, se o valor a ser emprestado é menor do que o valor que está na conta, na carteira da pessoa, né? Ah, tá. Ah, tá, ok. Mas aí qual é a problemática aqui? Essa operação de acessar diretamente a carteira está aberta, né? Eu posso chegar até o contrário, eu posso dizer que ficou rico e posso dizer que o Luiz ficou 100% pobre. Dizer, ó, o Luiz ficou com zero dinheiros. Os atributos, as informações, ó, um ficou com zero, o outro ficou rico. Não estão protegidas. Qualquer pessoa de fora, né, um código externo, está lá e está alterando esses atributos. Ele não está encapsulado, né? Então a gente vai fazer o trabalho de encapsular. Em Java, para você proteger essas variáveis, usa uma palavrinha chamada private. Você fala, o atributo é privado, né? Para tornar o atributo privado aqui em Python, o que a gente faz é o seguinte, ó, é colocar esse padrão aqui, ó, underline, underline. Isso aqui ele entende que é um atributo privado. E uma vez que o atributo é privado, ou seja, ninguém consegue acessar mais, deixa eu ver se já vai bloquear aqui, ó. Acho que ele já vai bloquear. Pronto, ele meio que já bloqueou, ó, já não acha o objeto cache. Deixa eu ver se mesmo se eu botar o underline, underline, ele vai deixar. Preciso alterar aqui também, né? Em todo canto que eu fizer referência a isso, eu trocar por underline, underline. É. Isso aqui está protegendo por enquanto parcialmente, né? Meio que escondeu, pelo menos. E aí, fora esconder, em Java é mais forte, ainda, ele torna privado, você não acessa de jeito nenhum. Se você precisa, então, agora ler informação de um atributo ou guardar informação de um atributo, é preciso criar operações especiais, que é a operação de get
né, para você ler, get, GET, né, get em inglês, set, o getter e setter, né, o set é para você guardar uma informação. Então, para você criar o get aqui, eu teria que criar um property, uma propriedade, property, grana não, né, cache, que não recebe, que não tem parâmetro nenhum de entrada, né? Na hora que você quer ler, ele não precisa de parâmetro nenhum, né? Ele lê e devolve. A única coisa precisa do self, né? Você precisa de abrir self. E ele aqui basicamente faz um return do self ponto underline cache. E eu preciso criar um setter, né? Preciso fazer um método que coloque um valor lá dentro. Então a gente faz aqui, ó, cache setter, aí define um método chamado cache, que esse, por sua vez, recebe um valor C, né? E o próprio self, que, de novo, eu sempre esqueço. E o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, que o self cache recebe esse C. Pronto, tá aí nossos métodos get, set. Agora aqui, eu até posso fazer isso aqui, ó. Posso, de alguma maneira, fazer isso aqui. Só que parece que está acessando o atributo diretamente, mas ele está passando pelas operações. E aí, pela operação, eu consigo proteger. Eu posso fazer algum if, alguma coisa. Ele está passando aqui, ó, né? Então, ó, se você botar um print, por exemplo, você vê que ele está passando aqui, ó. Então, em termos de quem está usando, parece que é a mesma coisa, mas mudou muito. Ó, tá vendo? Eu tenho uma proteção agora, né? Na hora que passa na operação, né? é, Você tem o controle. Aí, se você quiser fazer algum controle aqui, ó, if tal coisa, você bota. Aqui também, né? Na hora de guardar algum valor, quer fazer if tal coisa, você bota. Tá? Mas agora você encapsulou, ninguém mais tem acesso ao underline cache, ou o atributo do cache por si só. Deu para sacar aí, pessoal? Ou muita viagem? Beleza. E aí, Genesis, está mais fácil C Sharp ou está mais fácil Python? Aí, Genesis, essa questão de privado o set, usualmente ele não é privado, ele é público. E a própria palavra privado, private, aqui em Python não tem, tá? O que é o equivalente ao private esses underlines que escondem, né? Não proíbe, não torna privado como efetivamente Java e C Sharp fazem, tá? Aí falando de herança, deixa eu ver pelos slides se eu estou certo. Falando de herança, e quando a gente fala de herança, a gente precisa falar de hierarquia, ou seja, na hora que a gente consegue criar uma hierarquia de classes, ou seja, eu criei, por exemplo, um cara, né, ou uma pessoa. Eu poderia ter o cara, ou, sei lá, uma variação da pessoa poderia ser um estudante, um professor, poderia ter, sei lá, pessoa jurídica, se fosse o caso, ou eu estou modelando o zoológico, né? Então eu tenho uma classe, uma entidade animal, e tem os subclasses dela, que é o leão, o hipopótamo, o tigre, o cachorro, o gato, né? Então na hora que você cria essa ideia de pai e filho, né, de hierarquia, onde todo leão é um animal, todo tigre é um animal, tudo que é a propriedade e atributo da classe pai, ela é herdada para o filho. E isso é que tem que tomar muito cuidado. Muita gente quer forçar a barra. Ah, se isso aqui tem uma imagem
né, tem uma comida, ou não sei o quê, e você quer reaproveitar todo esse código, tem gente que pega e fala, não, eu vou pegar e vou herdar esse código para mim, e não respeita a propriedade de herança, né, a propriedade de hierarquia. Né? A propriedade de hierarquia você vai ler sobre, sempre lendo de baixo para cima, né? Você vai dizer, ó, classe filha é uma variação da classe pai, né? E aí, como consequência, então a herança ela é uma consequência, né? Não é uma causa. Então, uma vez que você é um filho de alguém, né? Naturalmente, você tem direito à herança. Não você vai lá e força uma herança que não existe. Pode ter isso em vários níveis, né? Você pode ter um tigre que é um felino, um leão que é um felino, um gato que é um felino, e todos os felinos são animais. O hipopótamo é um animal, e temos também os caninos, né? Então, um lobo e um cachorro são caninos, e caninos, por sua vez, são animais. E aí, quando a gente fala de polimorfismo, né, ou até antes de falar de polimorfismo, quando herda, se herda atributos e comportamentos, né? Então, o animal que tem tipo de comida, se ele tem fome, quais são os limites, etc. Todos os atributos o leão tem, o hipopótamo tem, o lobo tem, né? E tem os comportamentos, né? Comer, dormir, rosnar, né? Todos eles têm os comportamentos. Só que esse comportamento de comer, por exemplo, ou de dormir, qual o padrão de dormida do leão pode ser totalmente diferente do cachorro, né? Então, esse comportamento pode mudar a partir da classe pai para as classes filhas. Essa mudança de comportamento, essas formas diferentes para o mesmo comportamento, né? Esse polimorfismo, múltiplas formas, é justamente a ideia de polimorfismo. Vamos fazer um exemplo do figura aqui, ó. Vamos criar uma classe pai figura. Eu botei a foto errada. Falei de figura e botei negócio de festa aqui. Mas imagine que isso aqui fosse uma figura e eu tenho as classes filhas, que vão ser um quadrado, um círculo, um retângulo, e aí vai, tá? E aí eu vou ter primariamente a operação, o comportamento de calcular a área. A forma de calcular a área de um triângulo é diferente de um quadrado e é diferente de um círculo. Espero que concordem, né? Então vamos lá. Eu tenho primeiramente aqui a classe figura. A classe figura, sei lá, vai ter para mim só o atributo de cor. Cor. E poderia colocar os getter e setter, pode colocar o getter e setter, pode ter uma properties. Vou deixar sem getter e setter por enquanto. Estou pensando em Java, né? Para eu declarar um atributo cor, eu tenho que fazer o init, def, init, né? O construtor, self, que eu sempre esqueço, cor, um Czinho aqui, né? Aí self, cor recebe C, e ela teria uma operação de calcular a área, né? Só que calcular a área de uma figura genérica, eu não sei fazer direito. Eu vou passar, eu vou dizer, ó, passo, meu filho que construa essa operação, né? Então, eu vou ter uma função área, que aqui eu vou dizer simplesmente, ó, PS, eu não sei fazer, meu filho que faça. Aí vou ter uma classe quadrado, ela herda de figura. Eu coloco assim esse parêntese e digo, ó, ela herda de figura. E ela vai ter o atributo. Quem são os atributos de um quadrado? É que vocês me dizem aí. O que é que define um quadrado? São os lados, né? Ou seja, basta ter o atributo, a informação de lado, né? Para você definir um quadrado. Então eu vou ter aqui, ó, um atributo que é lado, né?
Então, atributo lado. Pronto. Então, do jeito que está aqui, eu tenho uma classe chamada quadrado, que herda de figura. Figura, por sua vez, tem o atributo cor. Então, logo, quadrado tem também o atributo cor. Quadrado definiu um atributo que é só dele, que é o lado, e ele está herdando a operação, o método área. Só que essa herança dele, ele não tem comportamento nenhum definido, né? Eu tenho que redefinir, eu tenho que fazer um polimorfismo, mudar a forma da minha operação área. Então aqui eu vou calcular a área do quadrado. Como é que calcula a área do quadrado aí, pessoal? Eu já esqueci do Lado por self. lado. Exato, né? Então eu retorno lado vezes lado. Pronto. Professor, não estou vendo. Tá me ouvindo? Não estou enxergando onde está relacionando área com figura. Quadrado com figura aqui, ó. Eu digo que quadrado é filho de figura, assim, ó. Quadrado, abre o Ok. parênteses, é filha de figura. Sim, Então, isso. tudo significa o mesmo que isso aqui, ó. Seria dizer que tudo que está aqui em cima é herdado, né? O quadrado que é filho de figura, ele herda tudo isso. É como tudo isso aqui viesse para cá, ó. Eu copiasse e colasse. Isso é porque a função área está dentro da classe figura. Isso. A função área está dentro da classe. Então, ó, na hora que eu digo essa herança aqui, então é como todo esse código que é do pai fosse herdado para o filho. Ele vem para cá, ó. E aí eu Ok. coloco mais o que eu quiser. No caso, o área como veio do pai, ele está indefinido. Eu tenho que mudar a forma dele. Ele vai ter polimorfismo, né? Aí eu digo, ó, o meu área, ele é o lado vezes lado. Então, só da forma como já está aqui, deixa eu seguir o raciocínio, eu mostro de uma outra maneira. Vamos fazer agora o retângulo, né? Ai, não entendi. Sim. Entendeu, Paula? Não entendi. Porque em cima a área def, área self, paz. Básica, ele quer dizer, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que qualquer que seja a figura, ele vai ter uma operação diária. Só que no nível do pai, para uma figura genérica, que eu não sei qual é, eu não sei dizer que cálculo eu faço aqui. Aqui até daria para fazer, mas é um cálculo bem complicado, um integral bem complicado, eu não sei fazer. Aí o que é que eu falo? Ó, não sei fazer. Eu sei que todos os meus filhos vão ter um calcular área, né? Falo, passo para frente, meu filho que se vire. Da mesma, Ah, da mesma forma que aqui, por exemplo, ó, eu sei que todos os animais têm um it, né, um comer. Aí cada um que se vire para escrever como é o seu comer, né? Mas eu sei que todos eles têm. entendi, ok. É que o retângulo tem uma área, tem um cálculo da área diferente, o círculo tem Correto, um cálculo da área diferente, o triângulo tem um cálculo da área diferente, então não consigo generalizar, é isso. correto, correto. Isso é Aproveitando, o que é polimorfismo, tem a mesma exa- função, só que são chamadas, são definidas nos filhos. são formas, exatamente isso. E o nome vem disso, né? Poli, quer dizer, múltiplas formas. Então a forma que se comporta a operação área varia de filho para filha de figura. Entendi. Obrigada. Nada. Então, ó, aproveitando, já que você está engatilhado aí, ó, eu vou dizer que retângulo é herda de figura, e como é que seria o cálculo da área, e qual atributo o retângulo está, ou qual atributo o retângulo tem? Tem lado e tem alto. Não sei como se, não lembra como é comprimento e altura? Em português, normalmente fala base e altura. Isso, base e altura, igual em espanhol. E a área é base por altura. Correto. Então, ele tem um self base, que recebe esse Bzinho, e tem um self altura, que recebe esse Azinho, e a área, como você falou bem, é
Ai, base, professor, eu gosto de perguntar. à vontade. Por E eu que gosto, e eu self? gosto de responder. Self, Que bom. self quer dizer ele mesmo, né? Em Java diz, né? Essa própria classe, que é para dizer o seguinte, lembra aqui, ó, lembra que a classe, né? Ela tem atributos e métodos. Então, quando você quer fazer referência a um atributo da classe ou um meta-classe, você fala this, ou this é para Java, né? Em Python você diz self, né? Até para diferenciar do seguinte, ó, eu tô sempre usando o nome abreviado, feito eu usei aqui, ó, mas em vez de fazer Bzinho e Azinho, eu poderia fazer aqui, ó, base e altura. Nesse exato momento aqui, ó, ou pegar um cara mais simples aqui, ó, pegar o cor, né? Ó, eu estou botando o Czinho, vamos dizer que eu dissesse cor. Nesse exato momento aqui, nessa linha de código, eu tenho cor duas vezes. Eu tenho cor, que é o atributo da classe, que é esse self core, e tenho esse core aqui solto, que é o parâmetro. Inclusive, quando eu faço isso aqui, ó, é totalmente válido. Quando eu tenho esse core que está solto aqui sem nada, ele entende que é esse core daqui, ó, que é o parâmetro do construtor. Quando eu faço self core, ele entende que é o atributo da classe. Tá? Entendi. Então, para diferenciar coisas do mesmo nome, e você quer dizer, ó, aquilo, eu quero me referenciar a um atributo da classe, um método da classe, eu boto self ponto o atributo, tá? Até para não confundir, eu tenho usado esse nome abreviado, né? Ou seja, sempre o self é o atributo e não gerar confusão. Boto sempre abreviado para vocês que estão começando aí. Ok, obrigada. Né? Beleza, retângulo, vamos fazer nosso. Vamos fazer mais dois. Vamos fazer triângulo. Triângulo, que herda de figura. Quais são os atributos de um triângulo? É igual base altura E o cálculo e da a área? área é base por altura sobre 2. Isso, tá bem demais. Base vezes altura, isso aqui dividido Dividido por por 2. E o último vamos fazer de círculo, né? Círculo, que herda também de figura. O círculo, qual o atributo do círculo? Qual a informação o círculo tem? O radio, se fala radio? Em português é raio. Raio. E pi. O π ele usa para calcular, né? Π é uma constante. É, Então, eu vou até deixar aqui ele forçosamente como 3.14. Então, um raio R, self raio. 3.406, professor. Eu vou botar o 3.14 porque minha memória é muito ruim já. E para não ficar tão feio, que dá para fazer também em Python, que a gente usou pouco, são bibliotecas, né? Dá para importar a biblioteca matemática, Math, e aí eu poderia fazer, ó, importei a biblioteca matemática, daria para fazer uma coisa mais bonitinha, fazer isso aqui, né? Math.py, assim, se eu não me engano. E aí, como é o cálculo da área? Onde tem pi na história? 2pi r al cuadrado, 2pi r por r, 2pi radio por radio. Pi, isso, pi r ao quadrado. Pi raio self. Raio. Pronto. Acho que Não está era certo. por 2? Eu acho que é pi r ao quadrado só. Pi r al Você, cuadrado. deixa eu até conferir a área do círculo. Acho que é isso Talvez mesmo. estou... Pi r ao quadrado daqui, ó, tá certo. Não tem 2 na história, não. Ok. Aí olha que interessante a gente consegue fazer. A gente consegue, por exemplo, criar um vetor de figuras. E eu posso fazer aqui, ó, por exemplo, figuras. Quero fazer um append de um quadrado. Quadrado de lado 2. Eu quero fazer figuras append um retângulo.
ângulo de lado 2, base 2 e 3. Eu quero fazer um triângulo 2 e 3 e um círculo, de raio 2. Aí posso fazer aqui, por exemplo, um for da figura F em figuras, e para cada figura dessa me imprima a área, né? F.área. Self, vai estar faltando self, como sempre. Self. Do triângulo, que ele está reclamando. Triângulo, self. Triângulo, init. Def não, aqui é class, né? Class, triângulo, class, círculo. Pronto. Minúsculo aqui o P. Então, olha, pronto, ele imprimiu aqui as áreas. Olha que interessante, a gente criou um vetor, e nesse vetor a gente foi colocando objetos, ó. E aí, tanto faz que objeto está dentro daquele vetor, você faz um laço e ele vai chamando a operação área de maneira única, né? E essa operação área se comporta de maneiras distintas, de maneiras múltiplas, de poliformas, né? Fazer até um desenho aqui, ó. A gente criou um vetor que dentro desse vetor a gente foi encaixando objetos de naturezas diferentes. Isso aqui é muito interessante, né? Então, a gente criou um vetor com 4 posições. No primeiro, a gente botou um quadrado lá dentro. No segundo, a gente botou um retângulo. No terceiro, a gente botou um triângulo. E no último, a gente colocou um círculo, né? E aí a gente operou um for aqui nesse vetor de maneira transparente. Para todos eles, a gente chamou a operação área. A operação área, né? A operação área. E o cálculo foi totalmente diferente. Até os valores eu botei parecido, ó. Eu peguei um quadrado e um círculo de lado raio 2, né? A área de um quadrado de lado 2 é 4, enquanto o círculo de raio 2 é 12, né? Um retângulo de base 2 e altura 3 tem área 6, enquanto um triângulo tem área 3, tem metade do retângulo, né? Interessante isso aqui, né? O que vocês acham? Complicado aí, pessoal? Em truque. Pessoal, acho que o que eu queria trazer principal hoje era isso, né? Eu estou com alguns outros exercícios aqui para abrir para vocês praticarem, mas de maneira bem resumida, o básico da edição a objeto é isso. Então, primeiro, o grande desafio é mudar esse modelo de escrever código, né? Você para de escrever código nessa sequência procedimental, né? Você começa a pensar em entidades e que atributos ela tem, que operações, que métodos ela vai realizar. Depois disso, tomar o cuidado com o encapsulamento e, na hora que você precisar, usar herança, né? Mas herança com muito cuidado, não pensando só na ganância de herdar as informações do seu pai. Precisa existir essa relação de o filho é uma variação do pai, né? Um subtipo. Senão, perde totalmente sentido, né? Eu quisesse, sei lá, terreno também tem área. Eu falo que terreno é uma figura, né? Terreno herda de figura, é uma coisa que fica muito estranha e depois começa a dar problema na própria modelagem do resto do sistema, tá? 2 exercícios que eu acho que vale a pena fazer são esses aqui, ó, pessoal, que eu meio que pulei, estava com medo que não desse tempo.
esse aqui da festa, ó. Vê se vocês conseguem brincar um pouco com ele. Ele é do começo, antes mesmo de entrar nessa ideia de herança. Vê se vocês conseguem trabalhar esse exercício do festa. A gente tem aí quase que uma meia horinha. Eu vou deixar coisa de uns 10, sei lá, uns 15 minutos para esse aí. E tem o irmão dele, que é a versão de festa com herança, para vocês trabalharem também. Veja aí o que é que vocês conseguem produzir. Pegar a aguinha aqui enquanto isso, um momento.
Alguém conseguiu construir alguma coisa desse da calculadora festa já? Deixa eu ver se estou. Pode, mostrando a figura. Aqui, comida é comum para todos, certo? Sim. E aqui Aham. lembra que, por enquanto, não vai ter herança ainda, tá? Mas pode ser depois. Ah, eu estou me quebrando a É, cabeça com vai, quebrança e polimorfismo. não, vai ter a versão difícil dele já já, que é esse cara aqui, ó. Que aí agora Meu Deus! tem calculadora festa, cadê? Ela faz, tem buffet e tem festa de aniversário e festa sem ser de aniversário, é isso. É o Entendi. próximo, né? Para esse aqui, alguém conseguiu evoluir mais? Alguém tem alguma ideia? Manda aí, Renesis. Vamos olhar para o teu. Nossa, muito bom, Renesis. É exatamente como eu pensei em termos de solução. Maravilhosa. Então, para onde é que começa, né? Então, a gente vai criar uma calculadora festa, tem que pensar quais são os atributos, quais são os métodos, né? O que é que a calculadora de festa tem e o que é que ela executa. Então, ó, a Renesis aqui fez muito bem, ó, ela criou uma classe festa que tem a informação de qual comida, qual o suco e qual decoração, né? O que é quá, Renesis? É a quantidade de pessoas. Quantidade, tá? Não, eu tava tentando imaginar alguma palavra em espanhol, alguma coisa tipo cara em espanhol, tipo, alguma coisa mais difícil. Agora, eu tô sentindo falta aqui dos selfies, tá? Sempre tem os selfies aqui, isso é coisa Ah, sim. chata. Então, tem a informação de comida, de suco e decoração, né? Então, ela criou o construtor aqui, aí tem a operação de calcular a comida, que vai ser a quantidade de pessoas vezes R$ 25, né? Ela retorna isso aí. Suco, parecido, né? Para suco tem algum negócio de desconto. Aqui, é nesse aqui já, deixa eu ver se é nesse exercício. Nesse exercício tem a ideia de desconto caso seja saudável. Acho que não entrou a regra de saudável. Quer ver lá no anunciado? Ó? Se for bebida alcoólica, e é para festa como um todo, tá? Não é para por convidado. Se for bebida Ah, alcoólica, sim. então Eu seria. esqueci essa parte. Então, ó, outro parâmetro é saudável. Aí, se saudável, aí sim é o que você falou, vezes 5. E o desconto de 5% a priori seria no total da conta, tá? Eu vou até deixar comentado aqui para depois a gente ver como faz. E caso contrário, for bebida alcoólica, seria R$ 20 por pessoa. Decoração também, né? Aí poderia estar 2 metros, como você fez, ou um método único, tá ótimo. Então, em termos da classe, acho que está correto. Agora é só usar, né? Aí ela botou aqui, ó, input, digite quantidade de pessoas,
né? Eu costumo, até para economizar código, eu faço assim, eu boto já uma coisa só. Aí seria a festa F, aqui ó, como funciona new festa, então festa é a classe e Fzinho aqui é o objeto. Aí o objeto você consegue chamar as operações. E outra coisa interessante daria para fazer, daria para criar uma operação aqui, né, um método que é total, né? O total vai ser, sei lá, um T, que vai ser o valor da comida, aí depois vai ser esse total mais o valor do suco, e aí teria que decidir aqui a decoração, né? Se diferenciada ou normal. Ou até botar uma operação só, decoração. Então, a gente pergunta aqui, diferenciada, aí se diferenciada, se diferenciada é isso aqui, né? Caso contrário é isso aqui. Pronto. Aí o total fica isso aqui mais decoração e return desse Tzinho. Acho que está certo. Então a festa F é, sempre esqueço do self. Comida não precisa de parâmetro. Ah, não, comida precisa de quantidade. Comida vai a quantidade. O suco vai a quantidade e vai a informação de saudável. E a decoração vai a quantidade e a informação de diferenciada. Pronto, vamos ver se vai fazer sentido. Então seria festa, o valor total. A gente tem que formar a quantidade de pessoas, que você já pegou aqui. E algo parecido com isso para saudável, né? Então, aqui o cálculo total seria pessoas diferenciada e saudável. Saúde. Ah, vamos ver se está certo esse treco.
Então, uma festa com 10 pessoas, normal e com álcool. Comida. Eu não sei se ele está se confundindo. Comida. Ah, aqui tudo faltou self. Self. Então, Paulo, ó, tá vendo? Ó, dentro de um método, de uma classe, eu quero chamar outro método, né? Então, eu tenho que dizer o self, o nome do método, self, o nome do método. Pronto, acho que está certo. Então, aí Mandar aí se para tem você. herança, não é? E por enquanto não, né? Nesse daqui Não. não. A ideia do último exercício, que eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça, que talvez não dê nem tempo para concluir hoje, aí sim. Até mesmo esse daria para pensar em herança, né? Mas não obrigatoriamente. Aqui, a separação desses comportamentos, desses cálculos, né, desse comportamento, é que a gente quebrou. Tem um cálculo para comida, tem um cálculo para suco, um cálculo para evaporação. E aí depois tem um cálculo que é o total, que é a soma dessas três coisas. O segundo exercício, aí ele é como se tivesse duas calculadoras. Uma calculadora para buffet, como está aqui, que tem bebida, comida e decoração, e uma opção de uma segunda calculadora que pode ser uma variação dessa, que é uma calculadora também para festa de aniversário, que além de tudo pode ter bolo, né? Aí na hora que tem essas duas entidades aí faz sentido pensar em herança, que é esse outro exercício aqui, ó. Deixar, quer dizer, nem sei se faz sentido deixar quente, a priori tem mais 10 minutos, e ele é mais complexo, né? Acho que eu vou deixar isso como tarefa de casa para vocês aí e aproveitar esse finalzinho, na verdade, para me despedir, para agradecer. Tá? Vou deixar aqui como exercício, tá? Pessoal, não Eu tenho, sei. tenho que tirar foto também, hein, para o meu time de marca. Tem que tirar print da tela. Ah, Quem conseguir vai, ligar a vai, câmera. vai todo mundo abrir a câmera? Então, beleza. Deixa eu até pentear o cabelo agora. Até lavar o cabelo, Passa né? perfume aqui. Paula já está Já. preparadíssima. Valéria. Ah, a Jenny está sem câmera. Pelo menos tem a foto ali já para garantir. Peraí, um momento. Espera um pouquinho aí. O pessoal vai passar uma maquiagem.